Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 1º de outubro, vamos iniciar mais um mês, turma. Pedir a Papai do Céu que abençoe o nosso mês de outubro. Estamos iniciando aí mais um mês. Vamos estudar hoje Geografia, Ciências e Produção de Texto na nossa videoaula, ok? Vamos começar? Vamos começar aqui na página de Ciências, na página 47. Na página 47, nós vamos dar continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo sobre subnutrição. Vamos falar um pouquinho sobre subnutrição. Aqui na página 46, a subnutrição, pessoal, é um estado em que a pessoa não recebe os nutrientes de que precisa para se manter saudável. A causa da subnutrição, turma, na maioria das vezes é a pobreza. Não é? Esse ainda é um problema muito sério. Em 2014, olha, muitos anos atrás, mais de 2 bilhões, turma, de subnutridos no mundo. No Brasil, a subnutrição e a fome estavam diminuindo até recentemente, mas elas aumentaram, porque a pobreza a pobreza também aumentou, né? Uma reportagem de julho de 2017, há uns 3 anos atrás, apresentou informações e depoimentos de pessoas atingidas pela subnutrição, né? E pela fome, certo? Aqui tem um texto que fala assim: no armário suspenso sobre a geladeira quase vazia, sacos de farinha de milho empilhados de uma lateral a outra são a única abundância no casebre onde moram 3 adultos e uma criança, no alto de um morro do bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Estamos comendo angu a semana toda, ganhamos de uma vizinha, mas é o melhor angu do que nada. Carne não vemos há meses, lamenta Maria de Fátima Ferreira, de 61 anos, enquanto abre as portas do móvel. Salsicha, ovo e pão são um banquete na casa de Vanderleia Gomes Santos, de 36 anos, mãe de 2 pré-adolescentes de 11 e 13 anos. Tem dia que é pão de manhã, pão ao meio-dia e pão à noite, conta ela um pouco sem graça. No último dia 28, pela primeira vez na semana, o almoço não ia ser angu. Era um dia de receber um benefício que chama Bolsa Família. Maria de Fátima foi direto ao supermercado e só comprou o que estava em promoção. Gastou R$ 79 com arroz, leite, óleo de soja, linguiça chuchu, uma dúzia de ovos, cenoura, batata inglesa, biscoito, miojo para agradar a neta. Tinha feijão pronto, doado por uma amiga. Cozinhou arroz e fritou os ovos. O problema é que a compra só dura 3 dias, relata ela. Pessoal, agora é com você. A produção de alimentos no Brasil e no mundo tem aumentado continuamente devido a novas tecnologias aplicadas no cultivo de alimentos e na criação de animais de produção, boi, porco, galinha. Entretanto, a subnutrição e a fome estão longe de acabar. Por isso que isso acontece? Por que isso acontece, turma? Existe muito alimento, gente, mas as pessoas que vivem na pobreza não conseguem comprá-los. Por isso que isso acontece. O que cada pessoa pode fazer para contribuir para a diminuição da fome no país? O que, turma? Os adultos podem votar em candidatos, né, pessoal, que se empenhem na redução da subnutrição ou da fome e participar de instituições que combatem a pobreza. As crianças podem se informar e esclarecer a família sobre o problema e a necessidade de agir para combater a fome, né? Obesidade. Vamos falar de obesidade? Obesidade é um estado em que a quantidade de energia fornecida pelos alimentos ingeridos foi maior do que a necessidade do corpo, do que ele precisava, do que o corpo precisava. O que levou a pessoa a ter massa corporal acima do recomendado, viu? Leia o texto a seguir sobre a obesidade infantil, que é considerado um problema grave no Brasil. É um problema grave no Brasil. Da desnutrição para a obesidade. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que nós já estudamos, apontam que 15% das crianças com idade entre 5 e 9 anos têm obesidade.
Uma em cada 3 não chegaram ao nível de obesidade, mas estão em peso acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Alimentos básicos e processados. A coordenadora geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, Patrícia, ela afirma que a mesma pesquisa mostra que parcela importante das crianças não consome de forma regular alimentos básicos. E in natura, aqueles que nós estudamos, legumes, verduras e frutas. Obviamente, isso pode ser explicado porque uma mudança no padrão de consumo da população brasileira que resultou em uma diminuição do consumo de alimentos básicos tradicionais, né, da dieta, pela introdução de alimentos cada vez mais processados, industrializados, modificados, né, não só a qualidade da dieta a ponto de vista nutricional, mas os comportamentos e os hábitos alimentares, comer em casa, comer em família, o comer compartilhado, né, por uma substituição por comer em frente à TV. Ingestão de açúcar. No suco de caixinha está escrito: seu filho cresce saudável e se diverte. Eu entrei no site da empresa e peguei a composição do suco de morango. Primeiro, o ingrediente que tem mais é água, depois é açúcar. A coordenadora do projeto Genética de Transtornos Alimentares da Universidade de São Paulo, Sofia Deron, explica que o consumo regular de alimentos e bebidas adoçadas pode levar a um ciclo de dependência química, viu? Agora é com você. Atualmente, quais são os alimentos que passam a ser pouco consumidos pelas crianças? Alimentos in natura e pouco processados, por exemplo, legumes, verduras, frutas. Que tipo de alimento foi introduzido na alimentação das crianças? Alimentos industrializados, como suco e achocolatados de caixinha, refrigerante, salgadinho de pacote. Troque ideias com um colega, e aí vai ser na sua casa, você vai trocar ideias com alguém da sua família que representa situações e comportamentos que contribuem para o aumento da obesidade nos últimos anos, tá? Aí você vai colocar aumento do consumo de alimentos, aí você vai ver o que você vai marcar de acordo com o que você vai conversar com alguém da sua família. Combinado? Depois leiam para relembrar, certo? Em geografia, quinta-feira, hoje, né, dia 1º, então, nós vamos falar sobre outras fontes renováveis. Que outras fontes são essas? Energia geotérmica, que é a energia aquela gerada por meio do calor do interior da Terra. Geralmente essa fonte de energia é explorada em países onde há vulcões ativos. Existem várias formas de aproveitamento da energia, né, geotérmica. A mais comum é o uso das águas quentes, que se formam áreas de temperatura interna. Tem a energia maremotriz. O que é essa energia maremotriz? É a energia obtida por meio da força da água do mar. É denominada energia maremotriz, né? Existem 2 modelos de captação de energia dos mares. A que é realizada em águas profundas, que depende do movimento das correntes marítimas, e a que é captada a energia das ondas do mar, que ocorre no litoral. Né? A única usina de energia maremotriz do Brasil utiliza a captação do movimento das ondas, que se localiza lá no porto de Pecém, próximo a Fortaleza, lá no Ceará. Depois você leu para ir além, tá bom? E agora é com você. De onde vem a energia geotérmica? A energia geotérmica vem do calor interno do planeta Terra. O Brasil se destaca na produção desse tipo de energia? Não. Por quê? Porque o Brasil não produz energia geotérmica, porque não conta com vulcões em seu território, logo não se destaca na produção desse tipo de energia, produzida por meio de água aquecida. Cite 2 países que se destacam na geração de energia geotérmica: Estados Unidos, né, e Filipinas. O que é a energia maremotriz? A energia é aquela que é obtida pela força das águas dos mares, dependendo da movimentação das correntes marítimas e das ondas. Como se localiza a única usina de energia maremotriz do Brasil? No porto de Pecém, próximo a Fortaleza, no Ceará. Tem a energia limpa, turma. Energia limpa é uma energia que, no Brasil, 90% da energia elétrica que chega às nossas casas, ela é produzida nas usinas hidrelétricas, que usam força da água dos rios. Essas usinas não causam sujeira,
mas podem alterar o curso dos rios, tá? E afetar a flora e a fauna, os animais e as plantas, tá? No lugar onde ficam instaladas essas usinas. Isso quer dizer que quanto mais usinas tivermos, mais riscos que estamos alterando no meio ambiente, tá? É por isso que cientistas estão pesquisando outros meios de levar a energia até nossas casas. A ideia é que todos possam continuar jogando videogame, andando de carro por aí, mas sem acabar com os recursos da natureza, não é verdade? Ou destruir o meio ambiente. Você deve estar pensando, que bom, mas como isso é possível? Como? Né? Então não faltam opções para gerarmos energia limpa e renovável. A energia eólica, que é gerada através dos ventos, né? A biomassa, que é produzida por meio do bagaço da cana-de-açúcar, a energia solar, gerada com o calor do sol, da radiação e outros bons exemplos. Outra solução é que é bem-vinda à economia. Acredita que se todos os brasileiros economizassem energia, né, nós gastaríamos metade da energia que usamos hoje. Vamos tentar gastar menos energia? É preciso cuidar do nosso planeta para aproveitar o que ele tem de melhor. O texto explica de onde vem 90% da energia elétrica que chega à sua casa. Qual é o nome dessa fonte de energia? Como ela é gerada? A energia hidrelétrica. Para gerá-la é preciso construir uma barragem em um rio de modo a represar a água em uma usina capaz de transformar o movimento das águas ao passar pelas turbinas em eletricidade. Por que é possível dizer que essa fonte de energia não causa poluição? Porque para sua geração não são emitidos poluentes, turma, na atmosfera terrestre, certo? É isso. Lá em produção de texto, o que nós vamos ver em produção de texto? Produção de texto, vocês vão ver gênero textual, rever, gênero textual notícia, rever. Você vai ler essa notícia, o título dela, toda a notícia, vai relembrar o que vocês já estudaram sobre notícia, e aí você vai responder no caderninho de língua portuguesa sobre o gênero textual notícia, as 5 perguntas. Depois você observa qual é a estrutura de uma notícia, aqui na página 41. Aí chegou a hora de você produzir uma notícia. Como as notícias são sobre fatos reais, peça ajuda ao papai e à mamãe para decidir o que você vai noticiar. Pode ser algum evento da escola, algum acontecimento na rua, na sua comunidade, tá? No seu clube, na sua igreja. Devido ao assunto da notícia, define o assunto da notícia, né? Depois você vai escrevendo aqui, para depois você montar a sua notícia. Aí no seu caderno faça um rascunho da notícia, lembre-se de usar uma linguagem adequada ao assunto, tratando o público-alvo, vai ser criança, o público-alvo, quem vai ler essa notícia, adulto ou criança? Procure não dar opiniões, a notícia é aquilo que aconteceu, você vai relatar, né? Para escrever, né, você não precisa responder a perguntas em ordem, né? Você deve produzir o texto igual a estrutura que você viu aqui atrás, tá certo? E produza, caso você tenha realizado uma entrevista, será preciso transcrever as falas das respostas que as pessoas que te responderam, certo? Aqui tem um exemplo para você ver e depois você avalia o seu texto. Combinado? Até a próxima aula!